Olá pessoal, tudo bem? A paz seja convosco. Quem fala é Josué, do canal Eu, Você, a Bíblia. Eu vou trazer uma palavra para o teu coração. Se você já estiver com a sua Bíblia, abra ela comigo. Eu vou estar lendo no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo 2 em diante, a qual vai estar nos dizendo assim: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Amados, o texto de Apocalipse, sei que tem algumas pessoas que já ouviram esse texto, já estudaram, mas eu quero compartilhar uma palavra aqui. E o texto, ele vai estar exemplificando 7 cartas a qual João ele vai enviar para as igrejas, né? E entre essas 7 igrejas está a igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Só que eu quero focar simplesmente na igreja de Éfeso. O texto bíblico ele vai dizer, a qual nós lemos aqui, que a igreja de Éfeso, a única coisa que Jesus teve contra a igreja de Éfeso foi que deixastes o primeiro amor. Se nós olharmos o texto, você vai ver que Jesus ele vai simplesmente estar falando que a igreja de Éfeso é uma igreja que tem um conhecimento muito grande. Ela rejeita as doutrinas. Segundo o texto, ele vai dizer que a igreja de Éfeso ela põe à prova aquilo que não é correto, aquilo que não é cristão, aquilo que não é de Deus. E vai dizer que tudo que é falso, elas rejeitam. Os irmãos de Éfeso eles eram tão doutrinados, tão bem disciplinados, que qualquer tipo de farsa dentro do cristianismo eles rejeitavam. Qualquer tipo de coisa que saía de Cristo, eles rejeitavam. Mas por que então eles perderam o primeiro amor? Você vai notar que quando nós praticamos muito coisas litúrgicas, nós deixamos de ter a essência da vida cristã, que é o amor. O amor é a primeira coisa que traz a essência de aquilo que somos. O sentimento, aquele sentimento puro de buscar a Deus, aquele sentimento de chegar em casa, de ir pro joelho, chorar, falar com Deus, compartilhar com Ele aquele momento de tristeza, angústias, tribulações. Eu tenho certeza que você que vai estar ouvindo essa palavra, você vai saber do que eu estou falando. Porque aqui está falando do primeiro amor, aquela essência de quando nos convertemos, aquela essência de quando nós desejamos incessantemente a Deus, a Cristo. Sabe? Aquele momento em que você não espera a hora de chegar em casa para falar com Deus, não espera a hora de sair do trabalho para pegar a Bíblia, para ler a palavra. Eu vou dizer para você uma coisa que eu estou compartilhando ultimamente. Eu estou lendo a Bíblia de novo. Todo ano eu leio a Bíblia inteira. Eu estou no livro de Salmos. E sabe o que é que eu estou compartilhando? Eu estou sentindo de novo aquela essência de quando eu me converti. Aquela vontade de ler a Bíblia o tempo todo. Aquela vontade de conhecer a Deus e querer viver verdadeiramente esse Evangelho. Sabe qual foi a minha experiência de quando eu me converti? Passou-se 2 semanas após a minha conversão. Estavam eu e mais muitos dos irmãos reunidos numa casa do pai do pastor.
naquele dia eu tive uma experiência que foi inesquecível para mim. Eu me lembro que eu estava orando junto dos outros jovens e como nós estávamos naquela essência de orar, de buscar Deus, de querer Jesus, então todos os jovens, a gente está todo mundo ligado, todo mundo preciso em querer Deus. E eu estava pedindo para Deus, oh Deus, eu quero te conhecer, Deus, eu quero te ouvir, falar comigo. E eu digo para você que naquela noite que estávamos orando, eu, os jovens e os outros irmãos da igreja, eu tive uma experiência com Jesus que me abalou. Eu lembro que naquele dia eu vi como meu espírito sair de meu corpo. Eu vi Jesus na porta entrando. Eu vi um homem resplandecente da planta da cabeça à planta dos pés. E ele vinha na minha direção, caminhando. Quando ele chegou até onde eu estava ajoelhado, eu lembro que eu estava fora do meu corpo em espírito. E eu vi que ele chegou e põe a mão sobre o meu ombro. E ele falou comigo. Às vezes quando eu estou conversando com a minha esposa, eu falo, nossa, como foi maravilhosa aquela experiência, quando Jesus tocou no meu ombro e falou comigo. Aquilo me impactou, foi como se eu tivesse conhecido Deus. Eu falei, eu quero Deus para minha vida inteira, eu quero Deus. Acabou, para mim aquele foi maravilhoso. Só que passa um tempo, você cai na rotina, parece que trabalhar se torna mais importante. Parece que viver a vida de casado se torna mais importante, cuidar dos filhos se torna mais importante, mas amar a Deus já não é mais tão importante. Eu quero lhe dizer que a igreja de Éfeso, ela tinha doutrina, era estudado, eles eram pessoas letradas, conheciam as escrituras, conheciam o costume cristão, conheciam a doutrina dos apóstolos, eles conheciam, eles perseveravam, mas eles já não amavam mais. Pergunte para um casado, para ver o que ele responderá, se é bom estar casado e o seu cônjuge não corresponder com amor, se é bom viver assim. Você vai ver que é horrível, você vai ver que é um desastre. E com Deus é assim também. Olha só, Ele se manifestou para você, Ele se manifestou para mim, Ele se manifestou para nós. As Escrituras diz, olha, no livro de Hebreus, que antigamente falou Deus pela boca dos apóstolos, mas a nós, nesse tempo, Ele falou pela boca do Filho, Ele falou a nós por Jesus Cristo. Meus queridos, nós precisamos de novo voltar ao primeiro amor. Nós precisamos de novo amar a Cristo de corpo, alma e coração, derramando nossas almas nele. Eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Eu tenho certeza que um dia, quando você se converteu, você sentiu tanto desejo por Cristo, a ponto de você rejeitar tudo aqui dessa terra, a ponto de você querer ficar horas e horas inteiras derramada em Cristo, na Bíblia, procurando conhecimento, ouvindo pregações, louvores. O problema nosso é que nós nos tornamos litúrgicos. Nós achamos que a liturgia é mais importante do que a vida prática cristã. Nós precisamos realmente voltar ao primeiro amor. Sabe por quê? Porque uma noiva que só vive com o noivo, mas não demonstra mais sentimento, é uma noiva infiel. É uma noiva que já não ama mais. Então, certamente, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Se você que está ouvindo essa palavra, eu tenho certeza que você foi tocado por essa palavra. Você sabe o que é o primeiro amor. Volte a ter aquele sentimento de novo por Deus. Volte a ter de novo aquele desejo de querer Cristo todos os dias da sua vida. Sabe aquele momento que você sentia vontade de ir para o joelho? Sentia vontade de nossa, eu preciso chorar hoje, sabe? Eu preciso desabafar com Deus. Sabe aquele momento em que você sentia que você precisava de Cristo? Tem que ser hoje, tem que ser agora. Nossa, eu quero ler a Bíblia,
sabe? Você sabe do que eu estou falando, né? Isso é o primeiro amor, isso é uma essência que é dada para todas as pessoas que se convertem, que são transformadas por Cristo, que nascem de novo, porque o novo nascimento ele gera isso, ele gera amor. O primeiro fruto do Espírito, que é o amor. O amor é o primeiro fruto, ele é a essência de tudo. Ele é a essência de tudo. Você vê que Deus, ele é tão bondoso conosco, tão amoroso conosco, que ele nos ama, ele não pede nada em troca. Ele não quer nada, ele só quer amar a gente. Ele quer que a gente só retribua para ele esse amor. Não é à toa que a lei de Deus diz assim, ó, ame a Deus acima de todas as coisas. Ame o próximo como a ti mesmo. Primeiro é amar a Deus. Primeiro é devocionar a Ele a nossa vida. É rejeitar os ídolos que a gente tem no nosso dia a dia. E eu digo para você que você não se arrependerá de voltar o seu amor para Ele, para Cristo. Aquele que merece todo o amor de nossas vidas. Tá bom? Eu trouxe essa palavra para você, espero que tenha tocado o seu coração e espero que você seja edificado. Fica na paz e até